Olá, meus queridos! Tô aqui num cenário nada típico do qual eu apareço para vocês aqui no canal, vestindo uma roupa que eu não costumo aparecer e nem era hoje um conteúdo programado para vocês. Mas hoje é domingo e logo pela manhã eu assisti a um vídeo que está bombando nos Estados Unidos, por aí afora, na língua inglesa, de um médico neurocirurgião e do qual eu precisava compartilhar com vocês. Eu quero fazer aqui uma espécie de react sobre o vídeo, mas não tão próximo ao react assim, porque eu já assisti. Na verdade, eu quero trazer a informação para vocês, tornar mais palpável ela. Para vocês entenderem o porquê palpável, é porque é um vídeo totalmente em inglês de um ex-médico americano, trazendo uma mensagem tão fundamental, tão importante para todo mundo, e tem 50 minutos. Então eu sei que nem todo mundo tem tempo para assistir, nem todo mundo tem acesso à língua inglesa para tentar entender a mensagem do vídeo. E é isso que eu vou trazer para vocês. Nós vamos assistir juntos aqui. Eu vou colocar trechos importantes do qual ele conta a história dele, a mensagem que ele quer passar, e a gente vai discutir aqui juntos, tá bom? Vou compartilhar a minha tela para vocês e vocês vão entender o porquê que eu precisei gravar tudo isso aqui para vocês. Então veja que ele é um vídeo que foi publicado há um mês atrás e ele já tem 10 milhões de visualizações. Ele não é um canal tão grande para ter 10 milhões de visualizações em um mês, mas a mensagem que ele passa, todo mundo precisa ver. Para você conseguir acompanhar um pouquinho melhor comigo, eu coloquei legenda automática aqui do YouTube para vocês, mas ela não é precisa, tá? Porque não foi um vídeo legendado realmente em português. Então, por isso que eu vou fazer o acompanhamento junto com vocês do vídeo. Para vocês entenderem, então, ele costumava ser um neurocirurgião e ele vai contar um pouquinho da história para vocês. I went to college at MIT and did 4 years of medical school and 6 years of neurosurgery training, and I was a neurosurgeon for almost 10 years. After all of that, so that's 20 years of my life. And I quit. I quit last year, and nobody understood why I quit. I became a doctor to help people, and I remember at the beginning of medical school, when I was just starting, there was a ceremony, and we all took a Hippocratic oath. And I remember there was one of the older faculty docs, and he said that your job as doctors is to relieve suffering. It's not to do a surgery or give a pill. It's to relieve suffering. That might be from doing a surgery or a pill, but it might be just listening, acknowledging what someone's going through. That stuck with me all through medical school and residency and afterwards. Então, só para vocês entenderem aqui, ele explicou um pouquinho no início do vídeo a história dele, do porquê ele se tornou médico. Ele é um médico do MIT, uma academia, um centro de tecnologia enorme de Harvard. E lá ele se tornou neurocirurgião. Na cerimônia do qual ele se tornou médico, um dos professores disse para ele que ele estava ali, a missão dele era aliviar a dor das pessoas, era curá-la. Não era outra coisa menos que isso. Então, para que ele pudesse fazer isso, ele teria que ouvir as pessoas, ele teria que ser humano, não uma coisa mecânica, tá? Que geralmente muitos médicos têm. Então, esse professor trouxe uma certa cautela com ele. Olha, você vai cuidar de outro ser humano, você vai trazer alívio para essa pessoa que está em sofrimento, você vai ouvi-la, tá? Continuamos. How I became a neurosurgeon is well, I've always been interested in how the brain works, how consciousness works, how our brain
and body is able to perceive this mountainside, the stream that's nearby. We have so many choices in life. Like, is there such thing as a good life? And if so, how do you live that? Those are all questions that I was curious about, and that led me to be curious about the brain. And at that time at my medical school, there were some researchers, and they still are working on this, working on connecting brains to computers through a brain-machine interface. So this was like science fiction, creating a robotic arm or leg that's controlled by a person's thoughts. Então, por que ele se tornou neurocirurgião? Porque ele era muito extasiado com a forma como o cérebro funciona. Então, de você admirar a natureza, de você olhar as montanhas, ver uma vista, como o cérebro se comporta em si, essa máquina incrível. E na época em que ele entrou na residência, em que ele começou a trabalhar com a neurocirurgia, estava em desenvolvimento o fato de você conectar algumas peças no cérebro e ajudar pessoas a ligar, a ter, por exemplo, um braço do qual a pessoa não se conseguia mover antes ou do qual não tinha um braço, através de determinados chips, peças e um anexo de um braço, a pessoa conseguia mexer esse braço. Então, nada mais é do que a robótica, né? A robótica de uma mão, de um membro, de algo perdido. That was really interesting to me, and there were people working on that. And so I wanted to go into neurosurgery and learn about that and do research on it, and maybe one day do a surgery like a Luke Skywalker replacing his arm kind of surgery. So I went into neurosurgery training and got in, and I spent 6 years learning how to do brain surgery. And most people don't know that neurosurgeons spend half their time also learning how to do spine surgery, because spine problems are more common than brain problems. So I spent 6 years learning how to do both brain and spine surgery, and I did some research working on rats and electrodes, putting electrodes in their brain, and I was slated to go up to Toronto to work with the guru of brain-machine interfaces. But as I did more research into the problem, I found that this dream of being able to give people robotic arms or legs, I don't think will ever happen, and that's because the brain knows that these small electrodes that listen to the brain are not part of the body, so it rejects it, builds up a wall of scar, and the electrodes they can't hear the neurons, the little tiny cells in the brain that send the signals. Então veja, ele entrou para a neurocirurgia e era encantado com o mundo do funcionamento do cérebro, com toda a questão da robótica, só que ao longo da experiência dele, onde primeiro ele até menciona no vídeo que apesar de trabalhar com neurocirurgia e cirurgia no cérebro em si, ele treinou muito neurocirurgião, ele até explicou. Neurocirurgião, para quem não sabe, ele faz muito cirurgia voltada para a coluna. Não é somente para o cérebro. Tá tudo conectado, mas existem mais cirurgias para a coluna do que cirurgias para o cérebro. É muito mais comum. Então ele treinava muita cirurgia para a coluna e também treinava para o cérebro, mas com menos constância, tá? Ao longo dos estudos, ao longo da prática científica, ele foi começar a se desiludir com a questão da robótica, porque ao colocar uma peça que é algo externo, que é algo que não é humano, que não é da pessoa, o cérebro entende aquilo como algo estranho e ele não vai responder como se fosse um membro da pessoa mesmo. Então ele já se desiludiu porque tá longe de acontecer, tá longe de ser possível essa substituição de um robô, de uma peça, de um alumínio, de qualquer outro material que possa substituir o que realmente o cérebro é capaz de fazer. Mas essa não é a mensagem principal do vídeo. Vejam só do porquê que ele não é mais neurocirurgião. Não é por isso. It's really complicated, and I'll do the best I can to explain it. Going back to medical school, when I took that oath and I had that older professor say that your job is to relieve suffering, Ele volta a falar sobre isso. Aliviar o sofrimento das pessoas. What it means to be a good doctor. And I had learned all these fancy spine surgery techniques to do
all this incredible surgery work through tiny cuts. It's called minimally invasive spine surgery. It's the latest technology. We use navigation like a GPS inside the operating room. Like all the latest techniques, I learned, and I learned how to do well, and I did them, and I helped a lot of people out. But there were way more people that I couldn't help, and that's because surgery, like if someone's got what's called degenerative spine, that means their spine degenerated. Conhecem sobre isso, né? Could be a bulging disc pinching a nerve, or a disc Hernia de worn disco. out and bones are rubbing on each other, or there's a loose joint and the joint is banging on nerves, causing pain. I can do surgery to cut out like a bulging disc to remove something and make more room for a nerve, or I could do a surgery where I put titanium screws and rods into the spine and lock it down and remove motion. And it's all removing things. The only thing that was adding things was putting in a little electrode to block pain signals if there was nothing else you could do. Então agora ele começa a falar sobre a vida dele como neurocirurgião. Ele deixou a residência, começou a trabalhar de fato como médico, entrou num hospital e começou a ajudar as pessoas como ele achava que fosse. E, como ele já mencionou anteriormente no vídeo, ele começou a trabalhar muito mais com cirurgias para a coluna. Só que as pessoas começaram a aparecer para ele com os casos reais, e ao mesmo tempo que ele tinha pessoas que conseguia ajudar, ele descobriu que a maioria das pessoas ele não conseguia ajudar. Ele somente removia coisas, então ele tirava, por exemplo, uma hérnia que estava protuberante, que estava extravasada, saiu ali da região do disco, ele tirava. O máximo que ele conseguia fazer, ao invés de tirar, era colocar algum eletrodo para que inibisse ali, para que a pessoa resolvesse o problema da dor em si. Mas, como ele menciona aqui nessa legenda, e é por isso que eu tô repassando com vocês, tá? Porque a legenda, como ela é automática do YouTube, nem sempre ela vai ser 100% acurada, vai ter palavras que vão estar erradas, mas tô acompanhando aqui com vocês. Vejam, ele falava que não tinha mais nada o que pudesse ser feito. E aí você em casa vai ficar pensando, bom, mas ele resolveu, não resolveu? Ele tirou a hérnia, não tirou? Vamos ver. But those were the tools I had. I learned to use them really well. But what I realized later on is that those aren't fixing the problem. There's so many people with back problems, neck pain, back pain, nerve pain down their arms and legs. Surgery might make them better for a little bit, but it didn't address what caused that disc to wear out, or the disc to bulge, or the joint to get loose, or the disc in between the bones to disappear, and then the bones are rubbing on each other. Those surgeries, they don't address that. Só pra vocês entenderem, ele tá cheio de mosquito aí no vídeo, ao longo do vídeo ele reclama dos mosquitos, mas ele abandonou a neurocirurgia e ele ficou bastante depressivo, tá? Por ele ter abandonado os 10 anos do qual ele se dedicou a estudar, engordou 20 quilos e foi morar numa montanha sozinho com a esposa e com o cachorro. Mas olha só o que ele quis dizer aqui pra vocês, tá? Ele consertava, ele retirava uma hérnia, mas ele apenas resolvia o sintoma, que a hérnia é só um sintoma. Ele não resolvia em si a causa daquele problema. Então, muitas vezes, o paciente tinha uma breve remissão daquele sintoma, ele diminuía um pouquinho a dor, ele conseguia viver um pouquinho melhor, mas daqui a pouco ele já estava com dor de novo, já estava com uma dor pior. E ele foi percebendo que isso era cada vez mais frequente, que ele não aliviava o sofrimento das pessoas como realmente ele acreditava que iria fazer. So what I was doing was Meu Deus, é muito mosquito, né? Misericórdia, não sei como ele tá conseguindo lidar com isso. So what I was doing was I was doing the surgeries that I learned how to do. I was trying to help people, but these surgeries, they weren't fixing the problem. They would help some people feel better. Some people would feel the same. Some people would be worse. A lot of people I saw in clinic, I had to tell them that, oh, surgery is not going to help you.
And of course, they would be devastated because I was sort of their last hope. That all weighed really heavy because I thought I was going to relieve suffering. And I did relieve some suffering, but I saw so much more suffering that I couldn't relieve, even if I tried to do surgery. Então veja, gente, de novo, até aqui ele está falando que ele realmente não aliviava sofrimento. Havia pessoas que chegavam na clínica para ele e que ele dizia, olha, sinto muito, não há muito que eu posso fazer. E veja, ele vai falar mais pra frente no vídeo, eu não vou passar o vídeo todo pra vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, tá? Mas em momento algum ele critica médicos. O que ele vai dizer aqui no vídeo é que os médicos, eles na verdade são muito limitados. O que eles sabem fazer? Eles sabem passar medicamento e sabem passar cirurgia. É isso que está no domínio deles. Mas não é isso que vai resolver um problema de uma pessoa que tem dor na coluna, que é o que mais aparecia para ele. Então, muitas vezes a pessoa chegava na esperança de que a cirurgia fosse o resolver e falava, sinto muito, a cirurgia não vai trazer esse conforto, esse alívio que você realmente está à procura, esse alívio que você espera. E isso era péssimo, porque ao invés da pessoa sair dali melhor, se sentindo mais esperançosa, na verdade ele tirava a esperança da pessoa, tá? E ele foi se sentindo cada vez pior. So, a physician assistant that I worked with, he made a good analogy that the surgeries we're doing is like this. It's like you have a house, and the roof, the top of your house has a leak somewhere, and rain water is coming down into the house, and it's ruining the drywall, and you can see it. You can see water damage. The surgeries that I could do were like going into that house, tearing down that drywall, ripping out the moldy insulation, putting in brand new insulation, and rebuilding the wall, but not fixing the leak in the roof. That's what I was doing. And the way I realized that is that I could do a perfect surgery, and some people would get better, some people would stay the same, some people would get worse, even though I did the exact same perfect surgery. And some people would get better before I could operate on them. Even with gigantic bulging discs, they would get better. If I scheduled the surgery a month out, sometimes they would call me a week before surgery and say, "Oh, hey doc, my nerve pain's gone. Do I still need to do surgery? Yeah, I got a big disc in there, a big bulging disc, right?" And that was very confusing to me. I learned some of that in residency, but actually being out there and practicing and seeing what happens to people, I realized that, well, wait a second, this isn't quite what I thought it was. I thought that if I do a perfect surgery, people are going to get better. It wasn't always the case. So over the 9 to 10 years that I was a neurosurgeon, it really bothered me. I felt that wait, there's something missing here. My surgeries they don't seem to be addressing what's causing people's health problems in their spine. I mean, they sort of do, not in the way that I thought, when I was training. And so over 9 years, I did everything I could try to figure out, how do people actually get better? And how do they get worse? And I had help along the way. I had a really good partner who was a pain management doc at my first job, and he really clued me into a lot of the things I'm going to explain here. But I just started asking patients like everything I could think of. Antes dele finalizar com essa parte, eu só quero trazer então o exemplo, a analogia que ele trouxe para vocês. O que ele descobriu de um clínico geral que trouxe essa analogia para ele, trabalhava junto com ele no hospital. Que na verdade, quando ele tem um paciente com hernia de disco, que era do qual ele mais tratava, por exemplo, ele só tá dando um exemplo da hernia de disco, tá? De problemas de degeneração na coluna. Quando ele faz uma cirurgia, é como se ele tivesse uma casa com um problema de vazamento,
Pensa no problema de vazamento ali na parede que acaba por destruir toda a estrutura ali da parede. Aí então você entra na casa, o cirurgião entra na casa e ele derruba a parede, ele constrói uma nova parede, ele pinta essa parede e aparentemente, visualmente, parece que o problema está resolvido. Mas não foi resolvido o problema. Porque a causa de toda aquela estética mal feita da parede era o vazamento. E o vazamento não foi resolvido. E é exatamente isso que acontecia com os pacientes dele. Então ele começou a receber pacientes que tinham hérnias gigantescas, hérnias que provocavam muita dor, e ele marcava uma cirurgia. Chegando perto da cirurgia, pacientes chegavam e falavam assim: viu, doutor, eu nunca mais tive dor, não tive mais problema, será que eu realmente preciso fazer cirurgia? Ele falava: opa, mas peraí, você tinha uma hérnia gigantesca? Eu tinha, mas eu não tô mais sentindo nenhuma dor, nenhum sintoma. Ele começou a pensar: poxa, peraí, será que eu realmente estou fazendo certo? Será que realmente tem fundamento todo esse meu trabalho? De novo, ele não tá questionando os médicos, tá? Ele só tá questionando o sistema do qual os médicos são inseridos e do qual ele se frustrou. Então veja só o que ele vai falar aqui agora. What do you normally do? What's your job? What do you eat? What do you drink? Do you smoke? Do you do illicit drugs? Do you Básico. you have a lot of friends? How's your family? Are you stressed out? Do you sleep well? I just would ask all my patients just kind of this whole bunch of questions about their life. And what I found was that that did certain things would get better, and patients who wouldn't do those things would get worse. And my surgery might help them out a little bit, but they would get worse after that. Então o que ele falou para nós? Que os médicos têm que perguntar, e é muito importante, essa avaliação da constância, né? Do que a pessoa faz no dia a dia. Perguntas básicas da vida dela. Se ela é fumante, como é a alimentação dela, se ela dorme bem, se ela pratica atividade física, se ela tem um relacionamento ali com amigos, se ela é estressada, se ela consegue manejar o estresse dela. Por quê? Pessoas que têm constâncias, que têm um bom equilíbrio nessas coisas básicas da vida, nos hábitos, conseguem melhorar, com cirurgia ou sem cirurgia. E pessoas que não fazem isso, o que ele está falando aqui? De hábitos. Mesmo com hérnias gigantescas, iriam ficar pior, com cirurgia ou sem cirurgia. É muito mais sobre o que nós fazemos no dia a dia do que sobre uma cirurgia, do que um medicamento, do que uma infiltração do que você vai fazer. E isso não é só para a coluna. And those things that I saw were the following. It's people that got better, people that healed. They were doing the following, and not exactly, but in general. And this is my observation. They were having a diet. Well, diet seemed to be the most important. The food that people ate, and the liquid. A comida que você come influencia. Heal up. They had a low salt diet. Like it wasn't really salty, and most of them ate mostly plant-based foods. Like vegetables, fruits, whole grains, beans. And this is not like a vegan rant or anything. I'm not vegan. I enjoy a steak or sushi every once in a while. I'm just describing what I saw over 9 years of doing spine surgery. People that got better were having a mostly plant-based diet. They weren't eating too much. So I didn't know what to do. I was doing a job that I didn't believe in anymore. Ele estava fazendo um trabalho que não acreditava mais. At that time, my wife wasn't working. I was the only paycheck. Tá, aqui agora eu vou parar o vídeo, porque ele vai finalizar. A mensagem foi dada.
E eu não vou pra frente porque nós temos aí mais 15 minutos de vídeo, mas a mensagem principal foi dada. O que aconteceu no final com ele, pra quem quiser assistir depois, é só vocês procurarem, eu vou deixar o link do vídeo aqui pra vocês assistirem. Mas, como ele disse, eu acabei de falar pra vocês, ele estava fazendo um trabalho do qual ele não acreditava mais, do qual ele não era mais feliz. O que aconteceu é que ele resolveu desistir. Ele passou os últimos 10 anos da vida dele, dos 20 aos 29, o auge da juventude dele, estudando. Imagina o que é ser um neurocirurgião, gente, não é pouca coisa. Ele passou o auge da juventude dele estudando, se dedicando a uma profissão do qual ele não acreditava mais. Ele começou a se frustrar. Então ele chegou para a esposa, que acredita muito nele, que são muito parceiros, e ela disse: para. Ele no início chegou a falar: olha, eu vou fazer algumas cirurgias ali de vez em quando, nos plantões, tá? No hospital, pra continuar no movimento, mas eu não tô feliz, eu não quero seguir isso aqui como o plano diário da minha vida. E a mulher dele falou assim: para. Nós já temos uma poupancinha, do qual a gente não consegue se aposentar, mas a gente consegue viver alguns anos, até pensar no que fazer. E você não precisa viver com isso. Isso foi há 1 ano. Ele ficou bem mal, né? Porque você imagina, você dedicar a sua vida, você dedicar a sua carreira a uma coisa do qual você não acredita e você abandonar isso. Então ele menciona que ele engordou 20 quilos, ele foi morar nessa montanha aí que vocês estão vendo, no meio do nada, sozinho com a esposa, e tá repensando no que fazer, tá? Justamente, de novo, ele não critica os médicos, ele não critica a forma como os médicos atuam, porque é isso que eles aprenderam a fazer, tá? A mensagem que eu quero passar para vocês nesse vídeo e que talvez ele queira passar: você pode fazer muito mais por você do que você terceirizar aquilo, achar que é uma cirurgia que vai fazer por você. A fisioterapia, você que é fisioterapeuta, você que é educador do movimento, você que trata dessa rotina da pessoa, você que é nutricionista, olha o quanto nós temos na mão a mais para ajudar as pessoas, tá? Do que um médico do qual as pessoas acham que ali é aquela coisa passiva. Eu vou fazer uma cirurgia do qual eu não vou ter que ter trabalho. Eu vou fazer uma cirurgia e eu vou levantar daquela cirurgia, vou ter minha recuperação, claro que é um pouco difícil como qualquer cirurgia, mas dali eu vou ficar bom. E isso não vai acontecer se hábitos não mudarem. Hábitos de atividade física, hábitos alimentares, hábitos sociais, manejar o seu estresse, ter um bom relacionamento com a sua família. Tudo isso é o que vai fazer a diferença. Então, essa ideia que as pessoas têm de que é o exame de imagem que vai resolver o que vai acontecer, de que é o médico que vai fazer a infiltração, que vai tomar um medicamento, que vai tomar um corticoide, que vai usar colágeno, que tem um suplemento que vai ajudar. Gente, tirem isso da cabeça. O que faz a diferença para você é o que você faz no todo dia, é a constância, é o hábito que você leva. Não adianta buscar um tratamento com um médico se você não faz o básico. É o básico que está faltando para todo mundo. É o básico que tira a saúde da grande maioria das pessoas de hoje, porque a grande maioria das doenças que acometem a população hoje é tudo devido a hábitos. Fique com essa mensagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Inclusive, se gostaram, passe esse vídeo adiante. Compartilhe no seu grupo de amigos, compartilhe com a sua família, porque a gente tem muito mais a fazer por nós do que nós geralmente fazemos. É sempre terceirizar. Tornar-se passageiro do seu corpo ao invés de ser piloto dele, saber sobre ele e dominá-lo. A gente acha que é muita coisa, não, é o básico que precisa ser feito e que é justamente o negligenciado. Fisioterapeutas, nós temos um poder incrível e não é terceirizando de novo, né? Deixando o paciente passivo e nós como detentores de conhecimento. Não. É educá-los, trazer a consciência desse hábito, puxar ele a ter hábitos bons de movimento, estimulá-lo a beber mais água, a dormir melhor. E eu não sou também super-herói.
mas nós estamos muito mais no cotidiano daquela pessoa, no dia a dia, muito mais próximos do que os médicos. Nós temos muita influência. Quantas pessoas não vão no Pilates hoje em dia e tornam o professor de Pilates como amigos? O professor de Pilates é quase que um psicólogo, porque sabe da vida da pessoa, porque compartilha problemas, compartilha felicidades também, mas ali é o momento da gente criar bons hábitos, educá-los, de que eles podem ser muito melhores. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.